Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula 44. Aula 44, revisão e avaliação. Separe aí, né, o seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E olha só, queridos alunos, né? A nossa aula de revisão irá tratar a respeito, né, de um assunto muito importante, né, que vimos anteriormente, a respeito da organização do mundo, né, principalmente no aspecto do trabalho. Vamos ao texto. Ao longo dos anos, as pessoas, né, em diferentes lugares criaram jeitos diferentes de viver, né, juntas e se relacionar. Então, basicamente, né, a nossa aula de revisão vai tratar justamente, né, dos caminhos que a civilização humana trilhou quando, né, se trata a respeito da organização. Lembrando que nós, né, seres humanos, vivemos em sociedade, o homem por si só, né? Quando eu falo homem, falo de todos os seres humanos. Nós vivemos juntos, né? Vivemos em comunidade. E, né, com o passar do tempo, essa forma de vivermos juntos, ela foi mudando, tá bom? E é justamente, né, sobre isso que vamos nos debruçar na nossa aula. Olha só. Então, compreenda justamente, né, que o ser humano ele se organizou, né, de diferentes formas, seja para se manter, né, seja para justamente obedecer uma ordem, né, um governo. Então, é justamente, né, essas formas, essas principais, né, formas de organização que vamos detalhar. Num primeiro momento, iremos falar sobre as sociedades tribais. Nas primeiras épocas da história humana, né, muitas vezes as sociedades elas eram tribais. Isso significa que grupos de pessoas que tinham laços de família ou etnia viviam juntos em comunidades pequenas e espalhadas. Então você tem, né, nos primórdios da organização, né, do mundo e das pessoas, você tem as sociedades tribais, que de um modo geral tinha, né, esse vínculo, seja familiar ou pela mesma etnia. E dentro dessa organização você tem justamente, né, as pessoas divididas conforme as suas tarefas. Geralmente, né, com um líder à frente dessa sociedade ou uma pessoa mais velha, né, o ancião. Então você tem justamente a sociedade tribal como uma das primeiras formas de organização, né, e de vivência em comunidade durante a história da civilização humana. Além das sociedades tribais, nós temos as sociedades agrárias. Com o desenvolvimento da agricultura, as sociedades agrárias surgiram, com a agricultura se tornando a principal atividade econômica. Na sociedade, uma elite possuía terras e riquezas, enquanto a maioria trabalhava como camponeses ou servos. Então você percebe que, conforme, né, a história humana, dependendo do contexto, você vai ter organizações diferentes. Né? Num primeiro momento, as sociedades tribais, né, que viviam ali em comunidade, porém, com o passar, né, do tempo e a mudança das organizações, você tem sociedades que já vivem para a produção agrária em larga escala. Então, nestas sociedades, a propriedade de terra tornou-se central, né, com sistemas de governo, muitas das vezes baseados em hierarquias de classes, onde uma elite, né, ela possuía terras e recursos, enquanto, né, a maioria da população trabalhava como camponeses ou servos. Tá? Além das sociedades agrárias, temos também as sociedades feudais. Na Idade Média, na Europa e em outras regiões, as sociedades feudais eram comuns.
os senhores concediam terras em troca de serviços militares. A sociedade era hierarquizada, com uma classe nobre dominante e camponeses trabalhando nas terras dos senhores, né? Então a gente tem aqui na imagem, né, uma representação um pouco mais lúdica a respeito de como era essa sociedade feudal, né? E você vai recordar aí que você tem três classes, né, mais distintas: os que nasceram para orar, os oratores; os que nasceram para o trabalho, os laboratores, né, e os que nasceram para guerrear, os belatores. Nesse sistema, os laços de vassalagem, né, e suzerania, era ele que regulava, né, essas relações entre os senhores e os vassalos. Os senhores concediam terras aos vassalos em troca, né, de serviços militares e outros favores e até mesmo o pagamento de impostos. Essas sociedades feudais, elas eram organizadas em camadas e tinham uma hierarquia rigorosa, né, com uma classe nobre dominante e camponeses que trabalhavam na terra dos senhores. Para além das sociedades feudais, temos as sociedades urbanas e comerciais. E das cidades surgiram sociedades urbanas e comerciais, onde a atividade econômica estava centrada em áreas urbanas e mercados. Como a gente pode ver aqui, né, na nossa imagem, uma outra representação daquilo que é como se fosse um centro comercial, né? Pessoas ali comprando, vendendo, fazendo essa troca, né? Vale ressaltar que essa mudança ela ocorre, né, das sociedades feudais para as sociedades urbanas mais ou menos ali no século XIV, onde bens, né, e também cultura, conhecimento começam, né, a se interconectar através das rotas comerciais, né? Então, por muitas das vezes você tem uma sociedade mais fluida, né, baseada nas transações comerciais, com a classe mercantil, né, aqueles que comerciavam, desempenhando um papel importantíssimo na economia. Seguindo, né, esse trajeto, vamos dizer assim, das sociedades mais urbanas e comerciais, você tem, né, o surgimento das sociedades industriais e pós-industriais, né? A Revolução Industrial trouxe mudanças significativas na organização social, com o surgimento de sociedades industriais baseadas na produção em massa e urbanização. E aqui nós podemos ver, né, uma imagem que retrata um pouco, né, desse cenário do início das sociedades industriais. Vale ressaltar, né, que após a Revolução Industrial, você tem um processo, né, de, vamos dizer assim, de migração, onde a maioria da população estava vivendo no campo e passa, né, a morar agora no meio urbano, tá? E essas sociedades, né, essas sociedades industriais e pós-industriais, você tem a tecnologia e a informação, vamos dizer assim, acelerando ainda mais um processo que de um certo modo se dá a partir do século XIV, né, um processo de globalização. E aí você tem, né, justamente a tecnologia, a informação, que desempenham um papel muito importante nessas sociedades industriais e pós-industriais, né, regendo a organização, a economia, né, o conhecimento, enfim. Você tem justamente essas sociedades industriais e pós-industriais, algo muito mais próximo daquilo que vivemos nos dias atuais, né? O avanço cada vez mais rápido da tecnologia e principalmente da comunicação, né? Atualmente você pode, né, ter contato com qualquer pessoa do mundo em qualquer lugar, basta ambos estarem conectados via internet. Então você percebe justamente que, com o passar do tempo, as sociedades, né, foram se tornando cada vez mais conectadas justamente
para que essa troca de conhecimento, de mercadorias, né, ela fosse mais otimizada, mais rápida. E dentro desse processo de organização, né, social na história da humanidade, vale ressaltar que o trabalho, né, o sistema de trabalho, ele também, né, ele alterou-se conforme, né, as sociedades foram se organizando de formas diferentes. Então, né, neste momento, vamos dar um enfoque maior nos tipos de trabalho, né, que estavam também associados a essas mudanças de organização social. Vamos lá. Você tem a escravidão, a servidão e o trabalho livre, né? Eram formas, na verdade, são formas distintas de relação de trabalho no mundo antigo, né? Cada uma com a sua característica específica, tá bom? Olha só, vamos à escravidão. Na escravidão, uma pessoa era considerada propriedade de outra e não tinha liberdade pessoal. Os escravos eram adquiridos por compra, conquista militar ou nascimento, e eram obrigados a trabalhar para seus senhores sem remuneração adequada. Eles não possuíam direitos legais e podiam ser vendidos, comprados ou maltratados, a critério de seus proprietários. A escravidão era comum em muitas civilizações antigas, né, como o Império Romano, Egito Antigo e as civilizações mesopotâmicas. Vale ressaltar que o processo de escravidão, né, ele não é uma invenção do mundo ocidental, né, ou do continente europeu. A questão é que esse processo de escravidão ele foi, né, adequado à logística do lucro. Então é muito por isso, né, que você teve na história do mundo um processo de escravização, né, das pessoas em larga escala, pois, né, a lógica escravista ela foi adequada à lógica do lucro. E por motivos óbvios, né, se você possui, suponhamos, um pequeno mercado, né, você quer vender os seus produtos para que você tenha lucro do seu trabalho. E essa lógica do lucro, ela foi, né, adequada ao processo de escravização das pessoas. E é claro, né, que se você quer ter lucro e o seu lucro está pautado justamente na venda dessa mão de obra, isso foi tornado, né, isso foi levado a uma larga escala. Mas, para além da escravidão, né, como as pessoas eram tratadas como um objeto ou uma propriedade, você tem também a servidão. A servidão era uma forma de relação de trabalho na qual os camponeses trabalhavam em terras de senhores feudais em troca de proteção e o direito de usar uma parcela da terra para sua subsistência. Embora os servos não fossem considerados, né, propriedade do seu senhor, assim como os escravos, né, então eles estavam vinculados à terra e não poderiam deixar suas terras sem a permissão do senhor feudal. A servidão era predominantemente na Europa feudal durante a Idade Média. Então você tem aí até então dois tipos de trabalho que são diferentes. Na escravidão você tem um ser humano que é considerado basicamente um objeto, uma propriedade, né? Se você é escravo de alguém, né, aquela pessoa que é seu dono, ele pode vender, ele pode fazer literalmente o que bem entender com a sua vida, com aquele outro ser humano. Onde, né, sabemos muito bem que é um crime, é uma atrocidade. Porém, isso aconteceu, né, principalmente na história antiga. Diferentemente da servidão. A servidão, né, você é um servo, né, não necessariamente a sua vida é uma propriedade do seu senhor. Porém, você tem obrigações e você está atrelado à terra, ao trabalho na terra que lhe foi concedida. Tudo bem? Então, essa é a principal diferença entre a escravidão e a servidão. Na escravidão,
né, o ser humano ali é propriedade, enquanto na servidão, né, esse ser humano, esse servo, está conectado e tem obrigações para com o seu senhor e com a terra que lhe foi concedida. E uma terceira forma de trabalho, que é um trabalho, né, muito mais próximo ao que vivemos nos dias atuais, é o trabalho livre. O trabalho livre refere-se a uma relação de trabalho na qual os indivíduos trabalham em troca de um salário, né, uma remuneração, mas mantém a sua liberdade pessoal e principalmente a sua autonomia, né? Então hoje vivemos justamente, né, em prol da liberdade. Você, ser humano, né, é um ser livre para ir, para vir, mas isso, né, não tira também de você essa liberdade, né, ela não te dá o direito de, vamos dizer assim, alterar a liberdade do próximo, né? Então você é livre, sim, mas você trabalha e também vive conforme, né, regras. Senão, não seria trabalho livre, né? Seria uma baderna. Tá bom? Olha só, eles têm o direito de escolher o seu emprego, podem se deslocar livremente e possuem direitos legais, né, e proteções. O trabalho livre, ele era menos comum em muitas sociedades antigas, mas podia ser encontrado em certos setores da economia, como artesanato ou o comércio, onde trabalhadores eram considerados independentes e livres para negociar seus serviços. E aqui, né, já arrumando para os nossos momentos finais da aula, nós vamos, né, fazer uma comparação entre escravidão, servidão e trabalho livre, né, mas mais focado para o mundo antigo, na Roma Antiga, na Europa Medieval e na África. Tá? Olha só, a escravidão e o trabalho livre foram formas predominantes de relação de trabalho em diferentes temporalidades e espaços, incluindo Roma Antiga, Europa Medieval e África. Bom, e agora nós vamos justamente, né, vamos ver, né, como esses três tipos de trabalho, né, foram implementados em cada contexto, tá bom? Vamos lá, a Roma Antiga. Na Roma Antiga, a escravidão desempenhou um papel central na economia e na sociedade romana. Os escravos eram frequentemente prisioneiros de guerra ou indivíduos capturados em conflitos, ou também vendidos por dívidas. Eles eram considerados propriedade e não tinham direitos legais significativos. Os escravos trabalhavam em uma variedade de setores, né, incluindo agricultura, mineração, construção. Ainda na Roma Antiga, você tinha também o trabalho livre, né? Enquanto os escravos constituíam uma parte significativa da força de trabalho em Roma, né, também havia os trabalhadores livres que vendiam seu trabalho em troca de salários ou outros benefícios. Esses trabalhadores podiam ser camponeses, artesãos, profissionais liberais, enfim, uma diversidade, né, de profissões. Já na Europa medieval, você tem a escravidão, né, durante ali a Idade Média na Europa. Essa escravidão ela já estava em declínio, embora ainda existisse em algumas regiões, mas especialmente nas áreas, né, de domínio dos muçulmanos, ali pela Península Ibérica e nas rotas comerciais. No entanto, né, a servidão ela vai ser a forma de trabalho semi-livre, né, ligada à terra, que era a mais comum. Os servos vinculados à terra, né, eles eram vinculados à terra e trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção e do direito de usar a terra para sua subsistência. Ainda na Europa medieval, tínhamos também o trabalho livre, né? Além da servidão, havia uma classe de trabalhadores livres na Europa medieval, incluindo os artesãos, comerciantes, né? E esses trabalhadores podiam vender sua força de trabalho livremente, embora muitas vezes estivessem sujeitos às regulamentações e restrições impostas pelas guildas
e autoridades locais. No continente africano, você também, né, dentro do período da história antiga, você já tinha a escravidão, né, que ela já existia em muitas sociedades africanas antes mesmo do contato com os europeus. No entanto, a escravidão africana era frequentemente diferente da escravidão, né, atlântica, que é justamente aquela lógica do lucro que foi implementada, né, com base em sistemas de parentescos, dívidas ou prisioneiros de guerra. Os escravos desempenhavam uma variedade de funções, incluindo trabalho agrícola, doméstico, militar e administrativo. Ainda no continente africano, também tínhamos o trabalho livre. Em muitas sociedades africanas, né, também havia formas de trabalho livre, incluindo agricultores independentes, né, artesãos, comerciantes. E o trabalho livre, muitas das vezes, envolvia uma mistura de subsistência e comércio, com indivíduos participando, né, em várias atividades para sustentar suas famílias e acumular riquezas. Então, resumidamente, tanto a escravidão quanto o trabalho livre foram práticas, né, comuns em diferentes períodos e regiões da história, moldando as economias e as sociedades da Roma Antiga, Europa Medieval e África. Enquanto a escravidão envolvia a dominação e a exploração dos trabalhadores, o trabalho livre permitia maior autonomia e liberdade, né, para os indivíduos venderem a sua força de trabalho em troca de remuneração. Então, você percebe justamente, né, após a leitura do texto, que independente da forma de organização, né, em que o mundo viveu, você tem justamente formas de trabalho que são implementadas. Agora, é claro, né, que com o passar do tempo, né, e com o conhecimento, né, sendo cada vez amplamente divulgado, além do conhecimento científico, do conhecimento cultural, certas formas de trabalho não são mais aceitas, como, por exemplo, o trabalho escravo. É claro, né, que se você for pesquisar, você ainda vai encontrar, né, diversas formas de trabalhos análogos, né, próximos à escravidão, inclusive no Brasil. E muitas pessoas, né, são presas por forçar justamente, né, outros trabalhadores a trabalharem em condições análogas à escravidão. Então você percebe que houve justamente uma adequação, né, e com o passar do tempo, justamente um processo de conscientização a respeito do trabalho e principalmente dos direitos em que as pessoas possuem, né? Então, vale ressaltar que quando você justamente olha para esse passado de organização do mundo, seja do mundo social, seja do mundo político, ou, né, do mundo do trabalho, você percebe justamente que essas organizações, elas possuíam uma lógica e que, dependendo do contexto, né, você vai ter características, né, que são que se encaixam perfeitamente àquele contexto. Mas é claro que o componente de história, né, ele está justamente para o quê? Ele está aqui para lhe ajudar a olhar ao passado e compreender o presente. É justamente nisso, né, que o componente de história ele vem para te ajudar a enxergar, né, as formas em que o mundo está organizado, as formas em que o mundo está dividido, né, e principalmente compreender você como cidadão, né, como você se encaixa dentro dessa lógica social. Então é muito importante, né, que você compreenda que o mundo nem sempre foi da forma como você, né, enxerga ele hoje. Então, se hoje você compreende, né, que essas formas de trabalho não são corretas, ou que outras formas de organização política e social não são corretas, é justamente,
né, o trabalho aqui do componente de história que te faz enxergar justamente, né, as formas em que o mundo já foi organizado no passado para que você, né, compreenda o seu presente. E é assim que finalizamos a nossa aula.